que eu comecei, que é o vício em adrenalina. Dentro das metas lá, que já liberei as aulas, eu vou falar da data. Uma meta, tem um método PRIMART, que vocês vão ver que uma meta precisa ser positiva, específica, mensurável, atingível, temporal e equilibrada. Então, já estou dando um spoiler aí que vocês vão ver. Então, a meta precisa de tudo isso para ser estruturada e depois a gente coloca ela no passo a passo. Para você ver como a meta ela é complexa para você ver. Que aí você vai distinguir uma imagem, uma data, uma descrição, um sentimento, um anjo, uma alavanca emocional para essa meta. Juntando tudo isso, você faz uma meta infalível. Assim, você vai realizar essa meta, né? Só que olha para você ver, são o quê? Praticamente mais de 10, 12 aí partes, né? Para você montar uma meta bem estruturada, que mexe com você, que trabalha no seu emocional, que não vai dar brecha para você procrastinar, tudo mais. Uma desses ingredientes é a data. E dentro do módulo, do passo a passo, eu falo o quê? Que você não pode colocar uma data muito curta. Porque, exemplo, a pessoa vai lá, principalmente iniciantes, pessoas estão iniciando negócios, exemplo, vocês vão abrir o Instagram logo, logo, o Renato já abriu, daqui a pouco, né, já começa a fazer uma estrutura e uma meta de vendas, de negócio, porque o seu negócio não pode ser só de conteúdo, ele tem que rentabilizar. E o que acontece? O que acontece no início de negócios, início de empresa, autônomos, várias pessoas assim, né? Elas veem uma pessoa tendo resultado e elas colocam uma meta muito grande. E aí exemplo, o cara está na venda lá, o cara comissionado, o cara coloca uma meta, eu vou conseguir isso tanto, vou conseguir isso tanto. O cara coloca uma meta muito grande, chega na metade do mês ou na metade do planejamento, ele vê que não vai conseguir atingir a meta, por causa do que acontece. Ele não tinha uma coisa para se comparar, talvez ele é iniciante, né? Não teve uma coisa para se comparar. Ele se comparou a alguém, algum amigo, alguém já tem resultado, né? Coloca uma meta, vê que não vai bater, aí ele começa fazer o quê? Se frustrar, se desanimar. Que a meta é muito grande, né? Acho que eu comentei isso com o Ávila numa que teve aí, que foi o quê que eu falei com ele? Eu falei assim, cara, você consegue, sei lá, você consegue agora dar 20 mil reais? Você tem 20 mil reais? Eu falei, nossa, 20 mil reais é muito, muito, né? Para mim, talvez, juntar agora, né? Em um mês é difícil, mas talvez em 10 anos não seja. Em 10 anos não seja. Então, acontece. A meta, ela é atingível se você coloca um tempo legal. Beleza, nessa parte? Então, colocar um tempo realista. Senão a pessoa faz o quê? A pessoa se frustra ou ela começa a empurrar com a barriga, começa a ter comentários com, mas pelo menos eu tenho saúde, pelo menos eu tenho emprego, e ela começa a viver numa mediocridade, porque ela sonhou, se decepcionou, e agora ela vive na mediocridade, porque ela não quer se decepcionar de novo. Para fugir da frustração, ela não tenta mais nada, ou ela fica empurrando com a barriga. Certo? Só que é outra coisa que acontece. E é raro achar uma pessoa que não tem isso. É a pessoa que também faz meta muito longa. Como assim a meta muito longa? Já passaram na escola aqui, exemplo, está na escola, está na faculdade, e aí o professor passa um trabalho. Tem 2 meses para você fazer o trabalho, mas você faz quando? Na última semana. Ninguém faz. O trabalho é 2 meses. Quem começa já fazendo no dia seguinte? Ninguém começa. É muito raro. Muito, muito, muito raro. A diferença, se tiver um rapazinho ali que o pai pegou muito no pé, fez alguma coisa. Mas o que acontece? As pessoas, elas têm prazos longos e aí ela começa a falar, vou deixar para depois, porque vai dar tempo. E ela começa a prorrogar aquilo, prorrogar. Aí o que acontece? Exemplo, faz de conta, o Renato ele vai lá e vai estar montando o curso dele agora, exemplo. Ele fala, cara, eu vou montar meu curso em 6 meses. Aí no primeiro, no segundo, no terceiro mês, ele tá lá de boa, ele tá fazendo outras coisas, ele tá atendendo, ele vai no cinema, ele come pipoca de boa, ele fala, não, dá tempo, dá tempo. Aí começa a pegar, faltar assim 2 meses, ele fala, não, agora eu preciso mandar ver. Aí ele começa, beleza. Só que aí acontece, ele não consegue mais se divertir, ele não consegue fazer nada. Porque ele vai ir no cinema, comer uma pipoca, ele fala, caramba, eu devia ter tá no projeto, porque senão eu não vou conseguir terminar a tempo. Aí ele vai fazer descansar, ele fala, caramba, ele vai assistir um filme com a família, ele começa a pensar.
Ele começa, tipo, aquilo começa a corroer a cabeça dele. Por quê? Porque ele deu um foda-se no começo do projeto, ele falou, não dane-se, deixa, tem tempo e tal. Foi deixando. Depois, o que aconteceu? Agora ele tem que trabalhar muito, porque agora ele tem pouco tempo. E aí entra no último mês, ou nas últimas semanas, ou na última semana, e o cara começa a entrar o quê? Ele entra num modo de desespero. Ele começa o quê? A trabalhar até tarde, ele começa a revirar, ele começa a correr atrás de todo o prejuízo que ele teve. E aí, o que acontece nesse momento? Quando ele entra nesse desespero, ele recebe uma alta carga de adrenalina. E a adrenalina, ela é extremamente viciante. E o que acontece? Quando o corpo, ele sempre... O que acontece? Como você já viram o método de fluir? Renato já. Jéssica já conseguiu ver o método de fluir? Hoje eu vi de manhã só até metade só. Legal. Mas eu tô sacando aí. O que está falando no método, no capítulo de fluir? Né? Que o quê? Que os desafios na sua vida, eles te dão essa sensação, vamos lá, desafio. Quando o cara ele não tem muito desafio na vida, quando ele está numa zona de conforto, o que acontece? Ele vai se viciar em quê? Em adrenalina, porque quando ele deixa as coisas para a última hora e ele tem que resolver tudo, como que é isso para ele? É um desafio enorme. Ele libera muita adrenalina, parecido com o estado de fluir, e o cara começa a entrar numa ação massiva, e ele se sente o quê? O cara se sente, o cara, ele ainda consegue entregar em cima da hora e falar que, ó, sou fera, consegui entregar, fiz isso em tanto tempo, né? Então, tá que nem o nariz dele, muitas vezes. Mas ele tá o quê? Ele recebeu uma grande dose de adrenalina, e ele conseguiu. E quando ele consegue entregar aquilo a tempo, mesmo ter deixando para as últimas horas, ele começa a criar um vício. Que, caramba, ele foi recompensado, ele deixou para as últimas horas, ainda recebeu essa carga de adrenalina, então o que ele vai fazer? Na próxima vez ele vai fazer a mesma coisa, ele vai deixar para a última hora. Só que acontece, como está se instalando ali um vício, um ciclo, né, de vício em adrenalina, cada vez ele vai deixando mais para a última hora. É que aquela famosa tem um ditado que é assim, né, a pessoa, ela chega todo dia no trabalho na hora certa. No dia que ela atrasa, pega outro ônibus e consegue chegar no tempo, ainda já era. Nunca mais ela vai pegar o primeiro ônibus. Ela sempre vai pegar o segundo, porque agora ela sabe que se ela atrasar um pouco, ela pega o segundo, ainda ela chega na hora, né? Tem uma regra do exército, dentro do exército, que é, se você pode procrastinar, procrastina, né? Que aqueles caras, eles estão cansados, eles falam, se você consegue descansar um pouquinho, você descansa. E aí, o que acontece? O cara, ele fica nessa. Porque ele fala assim, caramba, eu consegui em tal tempo, ainda consegui entregar. Na próxima, ele falou o quê? Caramba, agora eu não vou conseguir em 3 meses, eu vou conseguir em 2,5. Depois em 2. Depois eu vou conseguir 1,5. Até a época que o que acontece na vida dele, ele não consegue mais entregar nada bem feito e nada em cima da hora. E aí começam as frustrações, porque agora ele não consegue mais entregar as coisas. Ele coloca uma meta de ler um livro em tal tempo, ele não consegue ler o livro em tal tempo. Ele coloca uma meta de fazer um curso em tal tempo, ele não consegue concluir o curso em tal tempo. Por quê? Porque no começo ele tinha várias cargas de adrenalina, ele conseguia entregar a tempo, mas depois ele realmente deixa quando a água bate na bunda. Só que agora ele não tem aquela recompensa de, pô, conseguir entregar na hora. E agora ele se frustra, começa a se frustrar, e agora ele se julga, ou é julgado, ou é conhecido como um cara que não entrega as coisas dentro do tempo. O cara que atrasa, o cara que deixa para depois. E aí que entra destrói a vida da pessoa, entra a falta de produtividade. E aí a gente precisa cuidar disso, certo? Isso faz sentido para vocês? Quando... Queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Peraí. Você falou uma hora aqui? Peraí. Estou operando. Mas isso, assim, isso pode acontecer no caso, tá, ela tem um vício em adrenalina porque ela viu de última hora que ela conseguiu, então ela acaba fazendo. É aquela Só que emoção. mesmo, só que mesmo a pessoa não tendo essa emoção, ela inconscientemente vai fazer isso? Vamos lá. O que acontece?
Uma pessoa não conseguir fazer uma tarefa tem vários motivos, e vocês já viram isso nos outros capítulos, que pode ser, a pessoa pode estar com cansaço emocional intenso, ela está destruída, ela está estressada, e ela não tem produtividade, ela não pode ter clareza no que ela está fazendo, por isso ela está procrastinando, ela não pode estar ligada aos valores, aquilo não pode ser importante para ela. Existem N motivos, entendeu? Um desses motivos, qual que é o sintoma? O cara realmente ele tá deixando para última hora. Não, tá tudo bem. Tipo, não é porque tá difícil, é realmente porque ele fala assim, ah, eu não preciso fazer agora, eu posso fazer depois. Entende? E aí chega no último momento, ele começa, e não é um sentimento muitas vezes de prazer, é um sentimento de desespero. Que ela tá, Ela fica viciada nesse desespero. e ela tá viciada. Por quê? Porque esse desespero faz ela sair do tédio muitas vezes também. Misericórdia, gente. Porque o que acontece? Ele tá viciado na adrenalina. A adrenalina faz o quê? A boca da pessoa fica seca. Ela começa a entrar, tipo, cara, eu preciso fazer isso. Só que acontece, ela consegue entrar numa coisa chamada hiperfoco forçado. E aí, mesmo que você está num momento de desespero, você sente que você você consegue realizar as coisas nesse hiperfoco forçado. Você não consegue, tipo assim, a pessoa ela tenta entrar em hiperfoco, ela não consegue. Por quê? Porque está faltando metas claras, está faltando propósito de vida, está faltando clareza, está faltando uma gestão emocional, está faltando a roda da vida dela está destruída. Então acontece, ela não consegue organizar é, um hiperfoco que ela mesma consiga organizar, ela não consegue planejar e executar um hiperfoco. Então, o que acontece? O único jeito de ela executar um hiperfoco, ela começar a começar a fazer uma coisa e terminar, é quando ela está em desespero. E aí ela começa a repetir, porque ela sabe que quando o negócio está pegando, ela vai lá e faz. Muitas vezes isso é inconsciente, né? Muitas vezes isso é inconsciente. Mas acontece, ela mesma ela fala, eu só consigo entrar em hiperfoco quando tem um pitbull correndo atrás de mim. Ela muitas vezes assume de outras formas, né? Ela não vai falar sobre viciada em adrenalina, porque ela nem sabe que existe isso, né? Mas acontece, ela sabe que ela só funciona na base da porrada. Na verdade, muitas vezes ela fala assim, né? Não, se tiver um problema, um pitbull correndo atrás, aí vai, ela funciona assim, né? Legal? Alguma dúvida aí sobre isso? Só uma pergunta. Na verdade, nesse caso, no caso do ônibus não tem como, mas um projeto, por exemplo, é aquela situação de colocar metas menores, né? Para justamente não chegar nesse final né? Então, quando você coloca metas menores, você coloca, cada semana tem que entregar tal coisa. Por mais que deixe de última hora, vai ser de última hora naquela semana, e não É, tudo lá no final do mês, no final do ano, né? isso mesmo. Isso a gente vai ver mais, aprofundar nisso no módulo de transformar metas, sonhos em projetos, no qual a gente pega um projeto grande, como se fosse uma casa, e a gente divide essa casa em vários tijolos, que a gente vai colocando esse tijolo na parede um a um. Aí passa uma Uhum. argamassa, um cimento, aí coloca. Aí vai colocando. Agora a gente terminou essa parede, terminou uma parte desse projeto. A gente vai para outra parede. Depois a gente vai, entendeu? A gente vai fazendo passo a passo. E é isso mesmo, você vai planejando ali por semana. Mais para frente a gente vai montar nossa agenda de forma semanal. A gente não vai montar agenda diária, a gente não vai montar agenda mensal. A gente vai montar o modelo semanal. Que, na minha opinião, dá muito certo. Você decidir o que você vai fazer no dia anterior ou no mesmo dia, dá muito estresse. E você decidir semanalmente é mais tranquilo. E no mês, não tem como você planejar o mês inteiro, porque coisas acontecem. Né? Então, a gente separa semanal, então, exemplo ali, eu vou fazer um projeto. Então, o que eu vou fazer na primeira semana? Na primeira semana eu vou pesquisar. Ou melhor, na primeira semana eu só vou pedir consultoria, eu vou atrás de mentores que já conhecem para pedir uma lista de livros que eu posso estudar o assunto. Na segunda semana eu vou fazer o quê? Eu vou atrás dos livros, eu vou pesquisar e vou comprar os livros. Na terceira semana eu vou fazer o quê? Na terceira semana eu vou fazer um planejamento de como eu vou ler esses livros, que é a hora que eu vou separar para tirar. Então, assim, são planejamentos simples, passos simples. Você não vai colocar assim, na primeira semana eu vou ler o livro inteiro. Não. Né? São passos simples, pequenos, que você vai organizando e aí você consegue fazer um planejamento para em tantos meses, se você seguir aquele planejamento semanal, você consiga bater a sua meta. Por exemplo, eu, na Uhum. criação desse curso, o que eu fiz? Eu escrevi um capítulo, exemplo, por semana. No começo, que eu não estava atendendo mais, né? Agora eu voltei a atender.
Mas acontece, eu consegui escrever 3, 4 na semana. Alguns até eu consegui escrever 5. Agora não, como eu dividi outros projetos, agora eu escrevo um por semana. Por isso eu estou falando, até o final do ano eu vou liberar novos módulos, sabe por quê? Porque eu vou fazendo uma aula por semana ali. Porque eu deixo, por exemplo, 2 dias para pesquisa, 2 dias para escrita, 2 dias para um dia para revisão e mais tipo, 2 dias para gravação, exemplo. Então, assim, são passos. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu só vou pesquisar e vou anotar. No outro dia, pô, vou escrever tudo certinho. No outro dia eu só vou revisar. Né? No começo eu não fiz, no começo era mais pauleira, estava em lançamento ali. Tem muito texto até que eu escrevi e passei para outra pessoa revisar e não deu certo. Agora eu faço esse processo também, que agora a minha equipe diminuiu também. Então, eu faço esse projeto, no outro dia eu vou gravar. Então, tipo assim, eu deixo um tempo legal que está separado na minha agenda. Olha, 2 horas simplesmente para fazer isso. 3 horas para fazer isso. Depois eu tenho que meia hora para caso eu atrasar, caso o projeto demande mais tempo, caso eu tenha um imprevisto. Então, na agenda também tem momentos de imprevisto. Você precisa colocar na agenda momentos livres para o quê? Para você saber lidar com imprevistos, coisas assim. Uhum. A Jéssica. Falando para você. Falando assim nessa questão que você fala de planejamento, de projeto, tudo, Estou te atrapalhando, você, Lucas? Não, pode continuar. Tranquilo. Pode falar, Renato. você, você já chegou a estudar alguma coisa? Tem alguma coisa referente àquele Scrum? Já viu a Scrum, aquele livro? Jeito, você nunca viu, nunca viu esse livro? Não, Scrum, não. Scrum ou Scrum que fala? Não sei agora como é que fala exatamente. Já li esse livro, mas faz um tempo já. Mas é um modo, é mais voltado para projetos mesmo, né? Fazer mais em menos tempo, né? Que é o livro, né? Que fala mais, é referente a esse assunto, que inclusive é algo que ficou na minha memória desse livro, né? Sempre tem alguma coisa, né? Você lê o livro, pelo menos uma coisa você grava, né? Que é aquele faça já, né? Ah, é pouco tempo, faça já. É algo que vai te dar 1, 2 minutos, faça já, não deixa para depois. Aí eu marco na hora, já faço na hora. É uma coisa que ficou na minha cabeça. Mas é um livro, eu acho que é bem interessante, assim, voltado para. É mais para projetos mesmo, né? Mas tem um planejamento, uma organização para projetos. Sim, vai ter essas duas vertentes, né? Tem gente que fala assim, se teve um imprevisto na pendência, você marca e já resolve. E tem a outra, que é a linha que eu uso mais, funciona melhor para mim, que é o quê? Eu tinha uma pendência na cabeça, eu marco no papel e marco o dia que eu vou resolver ela, eu não resolvo na hora. Tem gente que já resolve na hora e tem gente que marca para resolver outro dia. Para mim funciona, o que eu passo aqui é de você pegou a pendência, separa tudo que você está fazendo, você marca ela e aí você resolve, se depois você marca uma hora para resolver ela outro dia. Aí ela sai da sua Ah, cabeça. E tem gente que não, eu resolve na hora. digo assim, mais no sentido quando é algo rápido, né? Por exemplo, vamos marcar uma reunião? Vamos. Que hora? Quando? Já pego a agenda na Ah, hora, não, não, vamos fazer agora. não, Coisa isso, assim, que é 1 minuto, entendeu? Coisa bem rápida, assim, para não. Porque senão fica aquela coisa pendente, por mais que você marque, às vezes fica, né? Aquela coisa pendente que é uma coisa de 1 minuto que você vai levar para fazer, né? ah, não, Então, às sim. vezes. Exemplo, você está conversando com uma pessoa ali, você já pode marcar ali, você já marca ali na hora. É legal. É. Agora, eu tô exemplo assim, tipo, eu lembro que eu tenho que ligar para tal pessoa para marcar a reunião. Aí eu falo, não, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso às 8 horas da noite, na hora que eu sentar em casa, eu já ligo, marco essa reunião, só que ali eu já ligo para 2, 3 pessoas e já resolvo essas coisas. Tá entendendo? Uhum. Então, tem essa assim, tem coisas que realmente você vai estar ali no momento já propício, para isso você já resolve a pendência. Quanto menos pendência, melhor. Uhum. Legal? Mais alguma coisa? Não. Bacana. Então, fica essa questão. Caramba, será que eu tenho vício em adrenalina? Será que eu estou me sabotando minhas tarefas, meus projetos, né? Tudo isso para receber um pico de adrenalina? Por quê? Por que que eu estou querendo receber um pico de adrenalina? Porque eu estou faltando com essa emoção, com desafios na minha vida cotidiana. Eu não estou vivendo o fluir direito. E aí, quando eu não tenho desafios, eu estou, de certa forma, num tédio, numa zona de conforto, eu vou criar esses momentos para eu ter esse pico de adrenalina. Então, o que fazer para melhorar isso?
é eu colocar desafios constantes, eu fazer metas que realmente me desafiam, que me dão frio na barriga, a ponto de eu falar, caramba, eu não posso procrastinar, eu não posso ficar de boa, eu tenho que já resolver, eu tenho que colocar desafios à minha altura, eu já tenho que procurar modos na minha vida de conseguir essas emoções. Inclusive, para algumas pessoas, elas vão tender até para o esporte radical nas horas livres. Se ela está precisando, se ela precisa de um nível de adrenalina alto e ela tem ela gosta realmente dessa adrenalina, só que ela quer parar de se sabotar, então, vai fazer é legal ela fora do trabalho fazer um esporte, né? Um esporte radical, vai surfar, vai andar de skate, vai pular de asa delta, de bungee jump, alguma coisa assim, né? Mas, sei lá, vai discutir com sua mulher, brincadeira, vai desafiar alguém, mas você precisa de alguma coisa que te dê esse nível de adrenalina, né? Que te dê um desafio, que te faça você falar, caramba, assim, e aí, vai acontecer ou não? Por isso algumas pessoas, elas são viciadas em filme de terror, elas são viciadas em mistério, em suspense, outras coisas, porque isso atinge nelas. O diretor, ele organiza som, luzes, momentos, personagens, histórias, para quê? Para desperte esse nível de adrenalina na pessoa. E muitas pessoas são viciadas nessa adrenalina. Faz sentido? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou na questão de fazer uma atividade, né, que gera adrenalina, né, surfar, seja o esporte que for, mas aí, por exemplo, gera essa adrenalina. Aí já aquela questão do fluir, né, do fluir, quando você faz uma atividade que você gosta e você está ali no fluir, no presente, fazendo. Mas aí a que ponto como que eu posso perguntar assim, Uma da outra? por exemplo, você está na adrenalina, mas ao mesmo tempo você não está naquele fluir, você não está relaxado ou não, entendeu o que eu quis dizer? Assim, você ao mesmo tempo está relaxado e ao mesmo tempo não, né? E isso não gera um certo conflito no fluir e nisso nessa questão da adrenalina que você fala? Então, legal, vamos lá. Então, o que acontece? Tem uma pequena distinção que é no nível do perigo do seu fluir. Exemplo, o cara ele pode ter fluir jogando xadrez, porque é uma coisa que ele é bom, ele tem capacidade, vai desafiar ele contra a pessoa, mas ele pode também ter fluir, como no exemplo, esquiando ou sendo um piloto de corrida. O piloto de corrida, ele vai entrar no estado de fluir porque ele vai ter competência, ele vai ter um desafio, certo? Só que ali ele corre um desafio muito maior que libera a adrenalina, que ele tem que reagir rápido. Só que tem uma coisa, a diferença é que aí ele está exercitando uma competência. O fluir, ele está exercitando uma competência, ele está colocando um planejamento, está executando, está se aperfeiçoando. Nisso que a gente está falando do vício da adrenalina, o cara está procrastinando e entregando tudo em cima da hora, ele está fazendo, entendeu? Ele deixa que a situação controle ele. E aqui, o que a gente está fazendo? A gente está organizando para a gente estimular essas sensações na gente de forma que seja mais uma virtude, de forma que seja um hábito bom do que um hábito destrutivo. Então, é aí que vai ser a grande diferença. Vai ser o quê? Se esse ciclo, né? Porque acontece, o estado de fluir, ele é uma válvula de escape. Ele pode se tornar uma válvula de escape. Entende? Só que não é uma válvula de escape boa, saudável. E ele vai te dar ali, umas sensações legais que você pode aumentar a dificuldade, né? Tem que tomar cuidado em questão de perigo de vida, né? Tudo mais. Mas ele vai desenvolver, ele vai estar desenvolvendo uma coisa em você, uma competência, um desafio, mas é algo que você controla. É algo que você controla e está fazendo bem para sua vida. Enquanto quando você não tem isso, quando você não tem isso controlado na sua vida, bem gestado, o seu corpo ele vai pedir de outras maneiras. Aí que tá o ruim, quando você não gesta, quando aí você começa a adquirir isso de forma que está fazendo mal para você. Entendeu? Eu Exemplo, acho que outro exemplo, por que algumas pessoas elas são viciadas em dopamina, exemplo, no sexo, e outras pessoas não? Exemplo, o cara ele pega, ele sai, ele começa a ter, ele tem um vício em dopamina. Então, às vezes ele começa a envolver com uma pessoa, com a outra, depois com duas, depois com três, depois ele não, aquele vício, não sabe? Ele não consegue mais ter autocontrole, ele não consegue se satisfazer. Por quê?
Porque aquilo ali está destruindo a vida dele. Ele não tem nenhum tipo de. Ele não está trabalhando ali nele nenhum tipo de competência, nenhum tipo de temperança, nenhum tipo de valor, nenhum tipo de virtude. Agora, por que que o cara não vicia, às vezes, quando, por exemplo, ele casou? Ele vai começar a viciar cada vez mais? Às vezes, a maioria das pessoas reclamam tá na tendência de diminuir, mas o ato não é o mesmo. A diferença está em todo o contexto. Qual que é o contexto? O contexto é que ele tem o quê? Ele tem regra, tem respeito, tem, tem valor, tem uma construção, entendeu? É tudo. Por isso eu falo, quando o adolescente fala, o proibido é mais gostoso, né? Então acontece. Se você gesta os momentos na sua vida para você conseguir gestar isso de forma saudável, se você não gestar isso de forma saudável, provavelmente você vai cair num tipo de sabotagem e vai levar a algum tipo de vício. E o que é o vício? O hábito bom, você repete uma atitude várias vezes, ela é boa, se chama hábito, chama virtude. Quando você repete e está te destruindo, chama vício. E aí que tá, mas você que controla essas questões, entende? O cara, ele tá lutando, ele tá treinando, o cara tá lá, lutador de UFC. Se ele pega toda a raiva, todo aquilo que ele tem e joga para um esporte e cria disciplina, ele sabe respeitar o inimigo, ele sabe gestar, ele segue as leis ali, ele pode se tornar um grande lutador, uma virtude, disciplina, honra. Se ele pega essa habilidade e gasta tudo nas emoções, exemplo, ele explode, ele tem raiva, ele agride as pessoas, né? Ele tem um vício, ele cria um vício de dominar as coisas pelo poder, pela agressão, e não por quê? Pela regra e pela honra. Então, o que vai diferenciar muitas vezes vai ser o contexto ali. Então, aí que tá. Pô, eu tô sentindo uma emoção, isso é legal. Isso está agregando na minha vida ou está atrapalhando a minha vida? E aí você pode discernir se isso vai ser um ciclo que você vai construir que vai ser prazeroso, porque o flow, se cada vez que você fazer, você vai querer fazer mais. Então, está sendo um estado de fluir que me agrega, que eu me sinto realizado, que isso, pô, eu me sinto, pô, tô crescendo, tô me sentindo realizado, feliz, realmente, porque tá cuidando de várias outras áreas da minha vida, ou se aquilo tá destruindo minha vida, entendeu? Consegui responder essa pergunta? Fez sentido? Legal, legal. Eu tô um pouco, eu tô entendendo o que você tá falando, mas como eu não cheguei nessa aula até o final, então, Vai cair mas, aqui, eu vou mandar o link de novo também, mas continua. mas é que eu tenho que assistir a aula, né? Mas fluir, então, você escolhe uma atividade para você liberar, né, essa energia que a gente tem para que em outras atividades erradas, é isso? Não utilize? Não, o fluir, ele é um estado no qual você entra num estado emocional no qual você não vê o tempo e você se entrega totalmente a uma ação.